E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui dando sequência aos nossos vários vídeos que a gente vai fazer sobre a resolução de alguns exercícios, tá? Então, este aí, ó, atividade 26, é uma loja de eletrodomésticos, está fazendo uma promoção para a compra conjunta de dois tipos de eletrodomésticos, de maneira que o consumidor interessado paga R$ 590 por um forno de micro-ondas e um aspirador de pó, R$ 1.300 por um forno de micro-ondas e uma geladeira, R$ 1.250 por um aspirador de pó e uma geladeira. Quanto a loja está cobrando por cada tipo de aparelho? Como a gente pode pensar nessa situação? Primeiro de tudo, a gente pode chamar o micro-ondas de X, o aspirador de Y e a geladeira de Z. Mas por que XYZ? Pessoal, é meio que um padrão, digamos assim. Pode usar qualquer letra. A, B, C, R, S, T, P, Q, P. Qualquer letra a gente pode usar. O que é importante a gente... Por que a gente foca no X, Y, Z para equações? Porque da mesma forma que a gente pode usar qualquer letra... Cada letra tem um padrão, uma utilização diferente. Por exemplo, eu falei RST, podem ser utilizadas para representar retas. O A, B, o C pode ser usado para representar vértices na geometria. Por isso que a gente costuma usar XYZ. Agora vamos equacionar isso tudo? Como assim equacionar? Vamos escrever uma equação para cada expressão aí. Ó, R$ 590 por um forno de micro-ondas e um aspirador de pó. Ou seja... x mais y vai ser igual a 590, certo? Esta é a equação 1. Vamos guardar essa informação. Equação 2, ó, R$ 1.300 por um forno de micro-ondas e uma geladeira. Ou seja, x mais e é igual a 1.300. Certo? Essa vai ser a nossa equação 2. E R$ 1.250 por um aspirador de pó e uma geladeira, ou seja, y mais z é igual a 1.250. Como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, nós temos aí várias estratégias diferentes. O escalonamento que foi usado pela professora Inês, a gente vai mexer com ele só no próximo tema. Tá? Nesse exercício aqui eu vou focar para vocês no método da comparação, que começa a comparação, depois vai para a adição. O método da adição e o método da substituição. Então, aqui para a gente trabalhar por comparação, a gente precisa isolar a variável x ou qualquer uma das outras, ou x ou y, tanto faz. Eu vou isolar o x aqui. A gente vai isolar a variável y, x, para poder reduzir uma equação aí. Então, o que seria esta comparação? Temos ali, ó, na primeira, o x fica como? X é igual a 590 menos y, certo? E na segunda equação, o x vai ser igual a 1.300 menos z. Para quem não enxergou o que aconteceu, por que o x é igual a 590 menos y? Este y aqui e este z, tá? Por isso que ficou desta forma. Agora que a gente tem x é igual a 590 menos y, e na linha de baixo nós temos 1.300 menos z, a gente consegue diminuir uma equação aí. Vai diminuir como? Igualando as duas. Se o x é igual a isso, x é igual a isso, a gente pode escrever simplesmente a 590 menos y é igual a 1.300 menos z. Mas, Leandro, o que você está querendo fazer aí? Reduzindo uma equação. Vamos fazer os devidos ajustes. Ó. O que tem letra de um lado, o que não tem do outro. Então, este z, já que o 1.300 é o maior, vamos deixar ele ali. Este z vai para o outro lado. Fica menos y, que já estava aqui, mais z é igual a quanto? 1.300 menos 590. Como eu disse no vídeo anterior, pode deixar sua calculadora por perto, que o foco agora são as estratégias do cálculo, a gente ensinar a resolução de sistema, tá? Então, ó, 1.300 menos 590 é igual a 710. O que significa isso? Menos y mais z é igual a 710. Tá, Leandro, por que você está fazendo isso? Agora, observe uma coisa. Qual a outra equação que tem y e z? A equação 3, certo? Que a gente não tinha numerado aqui. Por que eu estou falando dela? Vamos lá, vamos escrevê-la aqui em cima para caber tudo. Esta equação que a gente achou agora é a comparação da equação 1 com a equação 2, certo? A correspondência entre elas é exatamente essa que a gente calculou. Menos y mais z
é igual a 710, certo? E qual a outra equação ali, ó? Y mais Z é igual a 1.250. Tá, Leandro, o que significa isso? Por que você está fazendo isso? Lembra que eu falei que primeiro a gente faria a comparação e depois a igualdade? E depois a da comparação ia para a adição? Olha o que vai acontecer agora. A gente vai simplesmente adicionar. Por quê? Se você olhar aí, nós já temos como cancelar essas duas variáveis. A gente não precisa multiplicar a equação por menos 1, por nada disso. A gente precisa só somar. Ó, menos y mais y, 0. Z mais z, 2z. 2z é igual a quanto? 1.250 mais 710 dá 1.960. Ou seja, esse 2 que está multiplicando, dividindo vai, o z vai ser igual a quanto? 1.960. Dividido por 2 é 980. O que isso significa? O que a gente tinha dito inicialmente? Que, ó, o que é o Z? É a geladeira. Então, a geladeira custa R$ 980. Ó, uma parte do nosso trabalho já foi. Temos o valor do Z? Temos. Agora a gente pega uma das outras equações que o contenha e substitui esse valor que a gente achou. Por exemplo, a equação 2. Ó, x mais z é igual a 1.300, certo? Você descobriu que o z vale 980, basta substituir. X mais 980 igual a 1.300. Olha, o que a gente faz com essa equação agora? Simplesmente a gente vai pegar o x igual a 1.300 menos 980. O x é igual a 320. O que significa isso? Que o micro-ondas custa R$320. Olha que sonho, esse preço aí faz tempo, hein? Foi seu tempo que um bom micro-ondas custava isso. E nós também temos... Onde tem o y agora? A gente tem duas formas de calcular o y. Ou a gente vem nesta equação aqui, x igual a 590 menos y, ou a gente substitui lá na primeira, ó, que é x mais y igual a 590. X a gente já tem, certo? Que o x é 320. Mais y igual a 590. Ou seja, o y é igual a 590 menos 320. O y é igual a R$270. O que significa isso tudo, Leandro? Que o micro-ondas custa 590. 590 não. O micro-ondas custa R$320. O aspirador de pó custa 270. E a geladeira custa R$980. Tudo bem, gente? Esclareceu? Deu para entender bem isso daí? Então, é isso aí, pessoal. Vamos em frente à atividade 27. Temos aí, ó, um funcionário contratado por uma empresa recebeu em mãos a seguinte tabela, contendo as quantidades de 3 tipos de produtos A, B e C recebidos ou devolvidos em 3 lojas da empresa, acompanhadas dos respectivos valores que cada loja deveria remeter à matriz pela transação. Ajude o funcionário a calcular o valor de cada tipo de produto, o valor unitário. Então, pessoal, a primeira coisa é que a gente escrever como um sistema, como equações, as quantidades informadas de cada uma dessas lojas. Então, no primeiro momento, o que nós temos? A gente não precisa usar x, y ou z. Nesse caso, a gente pode usar A, B e C, porque tem uma quantidade do tipo A, uma quantidade do tipo B e uma quantidade do tipo C. Então, vamos começar escrevendo essas 3 equações aí. Na loja 1, nós temos o que de equação? Ó, 3A mais 4B menos 1C, certo? Isso tudo igual a 8. Isso aqui a gente vai chamar de equação 1. Tá bom? Então, na loja 1 tá até mais fácil, né? Equação 2, 4A mais 5B
mais 2C, isso tudo igual a 20. E a equação da loja 3, que nós temos 1A, mas não, ó, menos, por que menos? Que está lá negativo, ó, está lá na tabela já. 1A menos 2B mais 3C é igual a 6. Como eu havia dito para vocês anteriormente, existem várias formas, vários métodos de se calcular o sistema, e nós vamos aprender alguns aqui neste módulo, neste tema, que são o método da substituição, o método da adição, que vocês já viram lá atrás no 8º, 9º ano, ou deveriam ter visto, e o método da comparação, que a gente começa comparando duas equações e passa para o método da adição, que foi o que a gente fez no exercício anterior. E também o método da resolução por matrizes, que a gente vai aprender no próximo capítulo, que é o escalonamento. Tá bom? Então vamos fazer essa aqui por adição. Uma propriedade, uma característica da adição entre duas matrizes é que a gente sempre vai trabalhar com duas equações de cada vez. Ou seja, o que nós vamos fazer neste primeiro momento? A gente vai buscar, vamos escolher uma variável para cancelar. Vou escolher a variável C, porque já tem um negativo aqui e tal. O método da adição, ele consistia em escolher uma variável para multiplicar e poder cancelar. No caso, a gente vai trabalhar neste primeiro momento com as equações 1 e 2, tá? Então, a gente vai trabalhar isso, a gente escolheu o método da adição, certo? Então, nós temos 3A mais 4B menos 1C, isso igual a 8. E depois nós temos 4A mais 5B mais 2C igual a 20, certo? E a gente vai adicionar essas duas. O que a gente precisa fazer aí? Para quem não se lembra, o método da adição consistia em fazermos alguma coisa para cancelar uma das variáveis aí. Então, eu escolhi a variável C. Para fazer isso com a variável C, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a equação inteira por 2. Porque desta forma a gente pode somar as duas. Então, isso vai ser feito aqui embaixo. Ó. Tudo que tiver nela a gente vai multiplicar por 2. Então, ó, 6A mais 8B menos 2C igual a 16. E a gente vai somar com a equação 2, que é 4A mais 5B mais 2C igual a 20. Tá ok? Feito isso, o que a gente vai fazer? Simplesmente somar. Ó, 6 mais 4, 10A. Mais 8B mais 5B, 13B. Mais 2 com menos 2, ó, o C se cancela, dá 0. Isso é igual a 36. Tá ok? Então, esta equação que a gente achou aqui, a gente vai guardar. Ela vai ser a nossa equação número 4. E o que a gente vai fazer agora? A gente pega a equação que nós tínhamos inicialmente, a gente vai fazer o quê? A gente escolheu cancelar a variável C, não foi? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para cancelar o C da equação 3. Como a gente pode fazer isso? Uma sugestão que eu dou para vocês, guardar esse valor aqui. Uma sugestão que eu dou para vocês é que utilize a equação que também 1, por quê? Porque ela tem um negativo ali no C. Então, é um trabalho a menos para a gente. A gente vai fazer a equação 1 com a equação 3 do mesmo jeito. Ó. A gente copia as duas equações. Qual era a equação 1? 3A mais 4B menos 1C, isso tudo igual a 8. E a equação 3, está lá, 1A menos 2B mais 3C igual a 6. O
que a gente precisa fazer neste exercício, pessoal? Já que a gente escolheu cancelar a variável c, a gente precisa fazer o que com essa equação 1? Multiplicar ela por algum número que a gente nos permita cancelar o c. Como já tem negativo aqui, como já tem um negativo, é só multiplicar esta equação 1 por 3. E aí, ó, isso vem aqui embaixo. Como a gente vai fazer isso? Ó, 3 vezes 3, ó, 9a mais 12b menos 3c igual a 24, certo? E na linha de baixo a gente só copia a equação 3, já que a gente não mexeu com ela ainda. Menos 2b mais 3c igual a 6. E agora a gente vai fazer o que com essas duas equações? A gente vai somá-las. Ó, 9 mais 1, 10a, 12b menos 2b mais 10b, ó, mais menos 3c mais 3c cancela, isso é igual a 30. E essa aqui é a nossa equação 5, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Sem querer, a gente achou uma possibilidade de cancelar o a. Por quê? Olha o que nós temos aí. O que nos sobra agora? O que nos resta? A gente pegar essa equação 4, que a gente achou, e a equação 5 para poder começar os nossos cálculos. Qual é a equação 4? 10a mais 13b. Isto é igual a 36. O nosso próximo passo, nós temos o quê? A equação 5 que a gente calculou agora, ó, 10a mais 10b igual a 30. E a gente está resolvendo pelo método da adição, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente não vai adicionar, temos 10 aqui, ó. É só multiplicar uma das duas por menos 1 que a gente consegue fazer. Claro, vai onde tem os valores menores, que assim a gente não tem tanto trabalho. Então, vamos multiplicar essa equação de baixo inteira por menos 1 para poder somar. Então, ó, resolvendo o que nós temos aqui. A equação 4 a gente não vai mexer. Então, 10a mais 13b é igual a 36. E menos 10a menos 10b é igual a menos 30. O que a gente faz agora? Só adiciona. Ó, 10 menos 10, aqui vai dar 0. 13b menos 10 vai dar 3b. 36 menos 30 vai dar 6. O que significa isso? Que o b é igual a 6 dividido por 3, que o b é igual a 2. Olha, e aí, Leandro, o que a gente faz agora? Agora a gente calcula todos os outros. Como? A gente pode substituir este valor do b que a gente encontrou em qualquer uma das outras equações que a gente usou no exercício. Tá? Então, ó, vou dar uma sugestão para vocês aí de usarmos este valor do b já na equação 4 ali. Ó. Como? A equação 4 está aqui, ó, 10a. Equação 4 não, equação 5. 10a mais 10b é igual a 30, certo? Então, ó, a gente achou o b igual a 2. Então, a gente substitui, ó, 10a mais 10 vezes, no lugar do b ali, a gente vai escrever este valor que a gente achou, que é 2. Isso é igual a 30. 10a mais 20, né? Porque 10 vezes 2 é 20, igual a 30. 10a
é igual a 30 menos 20. 10A é igual a 10, ou seja, o A é igual a 1. Por quê? Se você passar aquele 10 multiplicando, teremos dividindo. Se o 10 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 10 é igual a 1. Tudo bem? Nossa, Leandro, o A deu 1, o B deu 2, você vai me falar que o C é igual a 3. A gente vai descobrir isso já já. Tá bom? A gente pega uma das equações que a gente tinha substituído o C e faz a conta. Qualquer uma delas. Onde que aparece o C? Vamos voltar lá na equação 1, por exemplo. Então vamos lá, na equação 1, como a gente está com espaço limitado, eu vou apagar aqui. A essa altura do campeonato você já está bem localizado aí com a sua resolução e não vai atrapalhar muito se eu tirar isso daqui agora, né? Se perder, você volta um pouco o vídeo depois e copia, tá ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente substituir os resultados que a gente já tem nesta equação. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Simplesmente copia o resto. Ó. 3 vezes o valor do A, 1 que a gente achou. Certo? Mais 4 vezes o valor do B, que a gente viu no exercício, que é 2, menos uma vez o C é igual a 8, certo? 3 mais 8 menos C é igual a 8, certo? Vamos fazer o seguinte, antes de mexer com esse C, deixa aqui, ó, menos C é igual ao 8 que já estava lá, menos 8, menos 3, certo? 8 menos 8, 0, menos C, igual a menos 3. Vocês já aprenderam ao longo da trajetória escolar que quando a gente tem uma integral negativa, a gente pode multiplicar a equação por menos 1. Então, C é igual a 3. Olha que palhaçada, hein? Se fazer essa conta toda para achar como resposta 1, 2, 3, é exatamente isso que aconteceu aí. Então, ó, o produto do tipo A custa R$1.000. O produto do tipo B custa R$2.000. E o produto do tipo C custa R$3.000. De onde você tirou essa informação de que é R$1.000? Observa na tabela que está lá o valor da transação. Em milhares de reais, ou em R$1.000. Então, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Como era um problema, R$1.000, R$2.000 e R$3.000, tá ok? Galera, esse foi o vídeo referente a essa atividade 26 e 27. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Logo, logo chegarei com a correção das demais. Espero que vocês estejam tentando fazer e aproveitem esse vídeo apenas para corrigir ou então se inspirar e tentar fazer sozinho. Não deixa de comentar as dificuldades que tiver para que eu possa te ajudar de uma forma mais efetiva, tá ok? Obrigado!